Olá, vencedores! Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo sobre carreira de sucesso. Quem não quer ter sucesso? Você já é um sucesso. E a história de hoje, o convidado que vai compartilhar conosco a sua história, o seu testemunho, eu tenho plena certeza que vai agregar muito para a sua carreira, para a sua trajetória e vai te dar muitas dicas, muitos insights de construir uma história de sucesso. Mas, só lembrando, o nosso slogan do nosso bate-papo é: e tudo o que fizerdes, faça de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Muito bom. Vamos lá, gente. Deixa eu apresentar para vocês o meu querido amigo e convidado, Márcio Duarte. Márcio Duarte, ele é pastor, ele é escritor e ele é um corretor imobiliário. E é um homem de sucesso, com uma história, um testemunho muito lindo, que ele vai dividir com a gente hoje aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigada, querido. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite e dividir com a gente a sua história, a sua trajetória de sucesso. Olá, Sidmar. Uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando esses momentos. É um desejo muito grande do meu coração. Há muitos anos que eu te ouço, né, pela rádio, com seus brilhantes programas e entrevista. Estar aqui com você é uma grande alegria para o meu coração. Obrigada, querido, obrigada. É verdade, né? Começamos essa nossa trajetória de comunicar através da rádio, lá na Rádio Vinha, né? Uma empresa, um local muito bacana que eu tenho muito carinho e gratidão. E hoje estamos aqui nesse nosso formato de podcast. Muito bom. Mas, Márcio Duarte, como é que chegou a ser o homem que você é hoje? Qual foi a trajetória? Nasceu numa família bem estruturada, nasceu num lar cristão. Como é que foi? Conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Minha família é uma família muito grande. Nós somos 15 irmãos. Uau! Da mesma 15 mãe, irmãos? do mesmo pai. Gracinha! Todos vivos, né? Todos vivos? Todos Olha! vivos. Infelizmente, só o meu pai e minha mãe que já estão com o Senhor. Mas éramos uma família católica, né? Nasceram aonde? Nasci lá em Mombaça, no Ceará, no estado do Ceará. Vocês são de lá. Somos de lá. Viemos para São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, tinha 1 ano de idade. E um pouco dos meus irmãos vieram, um pouco ficou no Ceará, outro pouco foi para o Mato Grosso. E depois foram vindo. Acabou que só ficou uma no Ceará, o resto tudo veio para São Paulo. Agora estão migrando um pouco. Tem um pouco voltou para o Ceará, um pouco está na Europa, um pouco está em São Paulo e um pouco está em Goiânia. Olha só. Um pouco em Portugal. Então, eles estão espalhados. A família Duarte está espalhada por aí. Que bacana. Mas uma família muito unida. Meu pai e minha mãe foram 2 pessoas que realmente deram rumo para a família, para os irmãos, para as irmãs. Terminaram a vida juntos. Juntos. Terminaram a vida juntos. Meu pai, o maior exemplo de vida para mim. Minha mãe, o maior exemplo de vida para mim. O meu pai não teve a possibilidade de me ver casando, né? Meu pai faleceu, eu tinha apenas 15 anos, né? Sofri demais, que meu pai era o meu melhor amigo, né? É mesmo. Mas consegui romper, né? Porque sempre fui o mais novo, eu sou o mais novo dos 15. E eles sempre cuidaram de mim. E minha mãe, graças a Deus... O caçulinha dos 15, caçulinha. Imagina, deve ter sido muito amado, muito cuidado. Muito amado. Ciúmes gigante, né? Todos, né? Mas minha mãe, graças a Deus, já de idosa, mas entrou comigo no altar, no meu casamento, e foi para mim assim o maior presente que eu pude ter na minha vida. Com certeza, muito bom. E aí? Em 1997, eu fui convidado a participar de um culto evangélico ali numa igreja chamada Comunidade da Graça em São Paulo. E a igreja me recebeu com todo amor e eu tive um encontro com o Senhor ali no ano de 1997 para 98. Já era casado, solteiro? Não, era solteiro, né? Eu casei em 2010. E tive um encontro com o Senhor e ali, a partir daquele momento, a minha vida foi transformada, né? Foi mudada. Eu comecei a levar o evangelho para dentro da minha casa, para a minha vida.
E fui caminhando, caminhando, e em 2, 3 anos eu tive assim a minha vida praticamente mudada, né? Porque minha vida se resumia ir na igreja católica vez ou outra, e balada, danceteria, mulheres, viagens, praias, Era uma vida que o bebedice. mais importante era a Sim, satisfação sim, do prazer. sim. Eu não tinha... Bom, Você não tinha nunca conhecido tinha ouvido falar de Jesus. Jesus, né? Nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando eu ouvi a primeira vez, a minha vida foi assim praticamente transformada. Entendo. Que bênção. Eu tive... Mesmo estando em outra comunidade religiosa, você sentia que faltava algo para preencher a sua vida? Faltava algo. Que as baladas, as noitadas, os amigos, os encontros não te preenchiam. Nada preenchia. Eu ia para as baladas, eu ia para as viagens. Quando eu voltava mais vazio ainda. Não Entendo. tinha nada, aquele vazio gigante, né? E aí, quando você foi nessa igreja, na primeira visita, você ouviu o Evangelho da Graça e foi alcançado por esse Evangelho. Fui ouvir a palavra do Senhor, fui alcançado por essa graça maravilhosa, mas ao passar dos dias, dos meses, eu acabei voltando de novo para o mesmo lugar que eu estava. Baladas, amigos, entendi. bebedice. E parece que eu não... Parece não, eu não tinha ainda me convertido. Não né? tinha uma fé consolidada, Eu tinha né? conhecido, mas não tinha me convertido. Entendi. E um belo dia eu estava numa pizzaria ao lado da minha casa, junto com uma namorada minha, e quando eu voltei para casa, mais ou menos uma meia-noite, tinha um grupo de irmãos evangélicos orando na minha casa. E Lá na sua casa? dentro da minha casa. Ao Tá. convite, não sei quem convidou, sei que eles estavam lá. E eu entrei, eles estavam orando. Na hora que eu vi eles orando, eu voltei para a pizzaria de novo. Não queria, não quis. Aquilo me incomodou. Te incomodou. Aí, quando foi 00:30, eu voltei, eles estavam ainda dentro da minha casa. E Aí na você hora falou, que agora a pizzaria fechou, eu tenho que entrar. não tinha outro jeito. E eles me viram. Na hora que eles me viram, a minha irmã pediu para mim entrar. E uma mulher, me lembro hoje, como nunca, do rosto dela, ela falou meu nome. Uhum. E disse que só ia embora quando eu chegasse. Olha só. E eu fiquei, assim, Constrangido, né? constrangido. E ela me disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pronto. Aí eu fiquei sem graça. Não dava para 15, sair 20 mais. pessoas, minhas irmãs olhando para mim, meus irmãos olhando para mim. E ela falou assim para mim, a sua vida será completamente transformada em 90 dias. É mesmo, deu até o prazo. Orou por mim, foi embora e eu fiquei com aquele peso. Você acreditou? Que Eu mulher louca, não acreditei. Que mulher louca, quem é ela para falar que 90 dias vai mudar a minha vida? E detalhe, ela falou algumas coisas da minha vida que ninguém sabia. E eu fiquei muito triste. Deus trouxe, era uma revelação de fatos pessoais seus. E eu fiquei muito triste. Ficou triste? E confuso. Eu tentei lembrar se eu tinha falado aquilo para alguma irmã, para algum irmão, e esse irmão e irmã falou para ela e ela estava falando aquilo para mim. Entendi. Eu fiquei totalmente confuso. Eu compreendo. E as coisas foram passando, e logo depois de uns 60 dias, mais ou menos, eu fiquei doente, de cama. E pensei, essa transformação que ela falou que vai ter, não vai existir, porque eu estou de cama. Eu pensei que ia morrer. Fiquei realmente muito doente. 4, 5 dias assim, prostrado. E naquela época, eu já tenho 51 anos, apesar de não parentar. É verdade, mas, é verdade. Tinha aqueles Discman. E o Discman acabou, a bateria, e a minha sobrinha me emprestou um Walkman, que tinha rádio. E eu comecei a ouvir algumas rádios, algumas músicas que eu ouvia, Beatles, Raul Seixas, né? Uhum. E de uma hora para outra caiu numa rádio evangélica, nunca tinha ouvido, chamado Rádio Atalaia. E estava orando um jovem chamado Pastor Fabiano.
Orou, orou. Aquilo para mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha ouvido uma rádio evangélica, uma oração. E eu sempre fui muito medroso. Tinha medo de barata, tinha medo até de formiga. Eu era medroso demais. E eu, sozinho dentro do meu quarto, uma beliche, dormindo em cima. Ele começou a orar e falou assim: vou orar por uma pessoa que está doente há 4 dias. Eu já comecei a olhar para os lados. E você está deitado num beliche. Olha, aí eu me apavorei. Sou eu mesmo. E você está na parte de cima. E começou a orar, orar. Ele falou assim: eu vou orar e você vai ser curado. Olha só, que Ele coisa orou linda. E deu 5 minutos, eu levantei como se nada tivesse acontecendo. Olha só. De tão absurdo que foi, eu coloquei a minha mão no fogo para saber se aquilo que estava acontecendo era verdade. É mesmo? Não se era um sonho, se era um sonho, uma viagem, um pesadelo, né? Eu tinha muita febre, se era um pesadelo. Acabou que era verdade, eu fui curado. Depois eu comecei a ir para a igreja. Nessa igreja do pastor Fabiano? Nessa igreja. Não, né, na igreja que eu tinha ido a primeira vez. Ah, tá. Comecei a ir e fiquei 1 mês na igreja. Depois voltei para o mundo de novo. Oh, Jesus. Curado, já tinha sido curado, já estava tudo bem. Passou já o medo, né? Passou o medo, Passou tá o tudo medo, certo. vamos voltar. 20 dias, doente de novo, a mesma doença. Febre alta, dor de garganta, calafrios. Deitado no mesmo beliche, no mesmo horário, eu já sabia onde eu achava. Sintonizar a rádio. Sintonizei a rádio. A mesma oração, o mesmo pastor, a mesma mensagem. Com um diferencial. Vou orar por você que está doente, no beliche, dormindo na parte de cima, só que é a última chance que Deus vai te dar. Essa Porque foi forte, né? Você fez um compromisso e não cumpriu. Aí o pavor tomou conta de mim. Não foi mais medo, foi pavor. Não, pavor. Eu falei, aquela mulher que orou por mim conhece esse rapaz na rádio, conhece o meu irmão, conhece a minha irmã, estão todos contra mim. Fizeram um complô. Que absurdo. Era o amor de Deus, a graça de Deus me alcançando através. Era mais fácil racionalizar os fatos do que crer que era o agir milagroso do Senhor. Fui curado no outro dia. Ele disse, você não vai ser curado hoje, para você ver que é Deus. No outro dia, levantei e fui curado. Voltei para a igreja, peguei firme. Depois de uns 3, 4 meses, tive um encontro real com Deus, transformador, e larguei tudo. Os amigos, o mundo, as bebidas, as mulheres, as baladas, as praias, as boates, a mentira, tudo aquilo que eu carregava há anos, eu coloquei dentro de uma sacola, fechei, coloquei cadeado e joguei no mar. Dentro dos 90 dias, conforme o Senhor havia determinado. Minha vida foi transformada, eu me batizei e ali comecei a caminhar com o Senhor. Minha caminhada com Deus. Caminhei. Isso está com quantos anos? Vai para 25 anos, mais ou menos. Olha só. 25 anos. E de lá para cá, o que Deus tem feito na sua vida? De lá para cá, Depois você se casou. Sim. Aí eu acabei entrando num trabalho missionário na cidade de Ribeirão Preto, junto com o pessoal da Igreja Fonte da Vida. E nesse campo missionário eu ia ficar 5 anos. E o Senhor me levou para ali e o Senhor falou comigo que após os 5 anos eu poderia pedir algo para Ele que Ele iria me dar. E eu tinha um sonho muito grande de me casar, né? Todos os meus irmãos praticamente eram casados, só eu praticamente solteiro, né? Pronto. Eu falei, não é possível que eu vou ficar solteiro aqui. E eu tinha um sonho, né, de me casar. E o Senhor falou assim, e assim será. Após o seu 5º ano de trabalho missionário, no último ano eu vou entregar para você a sua esposa.
Olha só, que lindo. E eu comecei a trabalhar ali com o pessoal da Fonte E da Deus Vida te de trouxe Ribeirão essa Preto. palavra através de um profeta, Ele mesmo falou comigo. falou no seu Ele espírito. mesmo falou comigo. Eu fiz o compromisso de fazer o trabalho missionário e ele falou para mim que eu poderia pedir o que quiser após esse trabalho missionário. E eu falei para ele que eu queria casar. Eu não pedi carro, eu não pedi casa, eu não pedi dinheiro, eu não pedi ser um grande Mas você pregador, gostaria de ter uma de família. ter uma família. Comecei a fazer o trabalho missionário. No último ano de trabalho missionário, o Senhor me tirou de Ribeirão Preto. Eu sou formado na Escola Política da USP em São Paulo. A minha professora era amiga do atual presidente Lula na época. E Deus me levou para um lugar e ele me mostrou Brasília. E eu falei, Senhor, mas o que eu vou fazer em Brasília? Ele falou, você vai em Brasília. E você vai lá levar uma Bíblia e você vai levar uma carta para o presidente do seu país. Eu achei aquilo a coisa mais absurda do mundo, né? Uma que é muito difícil chegar até ele, é um presidente, é um parlamentar, né, de poder. E eu conversei com a minha professora, Maria Vitória Benevides, uma das 100 mulheres mais inteligentes do mundo, e ela marcou uma reunião para mim, dia 17/3/2006, às 11 horas no Palácio do Planalto. Peguei uma Bíblia, peguei uma carta, fiz um pacote e fui até Brasília. Cheguei lá 10h30 mais ou menos. Quando foi 11 horas, veio um assessor me atender, disse que o presidente sabia que eu estava ali, mas que não poderia me atender porque tinha tido um problema com o Ministério da Fazenda e ele teria que sair do Palácio do Planalto para resolver isso e que ia reagendar o meu encontro. Aquilo foi uma frustração, eu fiquei decepcionado, achando que era a minha voz, que eu tinha ouvido uma voz que não era a voz de Deus, e questionei a Deus, para que o Senhor me trouxe aqui para Brasília? E o Senhor só me disse assim, ainda hoje vou fazer um grande milagre. E eu fiquei 1 hora em Brasília, dentro do aeroporto, andando para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber o que fazer. E Deus falava. Do palácio você já foi direto para o Já aeroporto? fui embora. Não tinha mais o que fazer ali. Ele não ia me receber, o que eu ia fazer ali? E o Senhor só me falava assim, ainda hoje eu vou fazer um grande milagre. E ele me disse assim, lembra de um amigo que você conheceu, chamado Sérgio, que você conheceu no campo missionário? Eu falei, você vai ligar para ele. E você vai até a casa dele. O Sérgio tinha acabado de casar, fazia um mês. Como é que um amigo vai para casa de um recém-casado? Sim, eu fiz, liguei para o Sérgio, me identifiquei, falei que estava em Brasília. Até então, o Sérgio morava em Brasília. Aí eu pensei, de repente é para me ficar mais calmo, né? Para me dormir aqui, um propósito de Deus, não quer que eu viaje. Liguei para o Sérgio, me identifiquei, e ele, nossa, que alegria. Aí falei com a esposa, eles gostavam muito de mim, fiz muita amizade com eles no campo missionário. E o Sérgio me disse, a Raquel quer que você venha aqui pregar na igreja dela. Eu falei, tá bom, me passem o endereço, eu estou aqui em Brasília, é perto? Não, nós estamos morando em Goiânia. Aí eu falei, nossa, eu não sei nem aonde fica, 200 quilômetros de Brasília. Falei, Sérgio do céu. E Deus falou assim para mim, ainda hoje vou fazer um grande milagre. A Raquel quer que você venha. Por favor, venha. Eu já estava ali, triste, decepcionado por não ter sido recebido. Tudo bem. E aí fui comprar a passagem aérea. O Senhor falou assim, você vai de ônibus. Falei, Senhor, quantas horas? Não sei, nunca fui de ônibus para esse lugar, não sei nem onde pega ônibus. Aí ouvi a voz de Deus, Se entendi, informou direitinho. me informei, fui para a ferro-rodoviária antiga, nem existe mais, e peguei um ônibus para Goiânia.
Estava eu do lado, tinha uma outra moça do lado, eu perguntei para ela alguma informação do horário, onde que pegava o ônibus, ela me deu essa informação. Maravilha, falei bom dia para ela, fui embora pro ônibus. Cheguei no ônibus, ela estava do lado do ônibus. Aí nos reconhecemos, né, cumprimentamos e tal. Ela sentou na 31, eu sentei na 33, atrás. Aí ela olhou para trás, você não quer sentar ao meu lado? Achei um pouco estranho, né, mas tudo bem. Sentei ao lado dela e fomos conversando. Eu contei a história para ela do que tinha acontecido. E ela disse, eu também sou cristã. Estou vindo do Tocantins, fiquei uns dias em Brasília e estou voltando para Goiânia. E começamos a conversar e tudo mais. E, para minha surpresa, ela falou assim, você poderia ir na minha casa? Hoje é aniversário do meu pai e eu queria que você falasse de Jesus para o meu pai. Eu achei um pouco estranho aquele convite, né? Um desconhecido, Um desconhecido, né? Antes, para mim, era normal. Agora, como cristão, me trouxe um desconforto, né? Uma moça solteira, uma moça bonita, nova. Eu não sei o que eu estava... o que aconteceria, né, ao chegar na casa dela. Mas pedi uma direção para Deus, porque o Sérgio me buscaria em Goiânia, na rodoviária. Falei, se for da vontade de Deus, o Sérgio não vai me buscar. Aí liguei para o Sérgio, contei que estava chegando e tal. Ele falou, olha, eu já deixei tudo pronto, a autorização para você entrar no prédio, mas não vou poder te buscar, porque houve um problema na faculdade e eu quero que você vá direto para lá. Aí eu entendi que era a voz de Deus. Acabei indo na casa dela, chegamos na rodoviária, a mãe buscou, ela falou, a mãe dela abriu um olho desse tamanho, eu fiquei sem graça, mas levou. Fui lá, orei, comemos um bolo, orei pelo pai dela, eles me levaram embora. E eu fui para cá, para a casa do Sérgio. No outro dia, eles me convidaram, trocamos telefone, eles me convidaram para pregar na igreja da mãe dela. Fui lá, preguei, me levaram embora. E no domingo, fiquei com o Sérgio, fui na igreja dele, preguei na igreja dele. E na segunda-feira, o Sérgio e a Raquel saiu e eu fiquei em casa sozinho. Coloquei um DVD da Nicole Miller e comecei a ouvir e as lágrimas desceram. E o Senhor disse para mim, aquela promessa que eu te fiz há 5 anos, ela vai se cumprir agora. E eu, Senhor, como assim? Pois essa moça que você conheceu dentro do ônibus, ela será a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Olha só. Falei, foi assim que vocês se conheceram, né? Como eu falo isso para ela? Eu já falei com ela, pode ir tranquilo. Aí liguei para ela, marcamos ali no Banana Shop na Araguaia, nos encontramos. Na hora que eu encontrei ela, eu já falei para ela, olha, Deus falou comigo, você vai ser a minha mulher, eu quero me casar com você, eu quero pedir a mão de casamento com a sua mãe, com o seu pai. Olha só. Aí ela começou a chorar, era dia 22 mais ou menos, 23 de março. Aí ela tirou uma carta de dentro da bolsa, ela falou, eu cheguei da França faz 6 meses, namorei com um rapaz na França, não deu certo, e eu falei para Deus agora que eu só queria namorar com uma pessoa que fosse o meu esposo. E eu falei para Deus que ele ia me dar um sinal. E que eu queria um sinal dele antes do dia do meu aniversário. Que seria a confirmação do Senhor que ele seria o meu esposo. E você está aqui agora me pedindo em casamento. E amanhã é dia 24/3, o dia do meu aniversário. Olha, que interessante. Aí falei com a mãe dela, contei a história, pedi. A mãe dela aceitou, à noite fui, falei com o pai também aceitou. Começamos a namorar, no outro dia eu tive que ir embora. Aí começamos a namorar, né, por telefone, por mensagens. Aí, entre namoro, noivado e casamento, eu conheci ela em 2006, nós casamos em 2010, dia 29/5/2010. Entre namoro, noivado e casamento, eu vim em Goiânia mais ou menos umas 15 vezes. Então foram mais de 30 mil quilômetros rodados. Eu falo para ela, olha, você me custou muito caro, viu? Andei muito por causa de você. Muito por causa de você. E aí,
Nos casamos, né? Eu tinha uma vontade muito grande de me casar na minha igreja em São Paulo. Levamos 40 pessoas aqui de Goiânia, dentro de um ônibus. É mesmo? Foi muito bom, levei a família dela Você toda. quis casar em Em São São Paulo, Paulo. na minha igreja. Normalmente o noivo vem casar na cidade da noiva, né? E você foi o contrário. Até mesmo porque nós moraríamos em São Paulo. Ah, tá. Nós íamos morar em São Paulo, né? Porque aqui eu não conhecia ninguém. Não tinha emprego, não tinha igreja, não tinha nada. Goiânia eu só E sabia... em São Paulo você já estava trabalhando? Sim, já estava trabalhando, tinha uma igreja, tinha toda a minha família lá, tinha um localzinho pequeno, mas que a gente poderia ficar, né? Aqui não teria onde ficar. E ela aceitou, a mãe dela deixou também. Né? Nesse inteirinho, ela foi umas 2 vezes em São Paulo conhecer minha família. E viu que realmente era uma família grande, mas uma família boa, né? Graças Ou a seja, Deus, seguiu todo o protocolo, todo né? o protocolo. Fez Eu tudo fiz de um acordo. protocolo bem Orientado, assim, bem bem caprichado. orientado. Que bênção. Um detalhe muito importante. Quando nós fomos embora da casa dela na segunda vez, ela queria me levar sozinha, eu e ela no carro. E eu não deixei. Eu achei muito temeroso, muito grave. Eu saí da casa dela com uma moça, um rapaz que ninguém sabia quem era, se era bom ou mal. E eu disse para ela assim, olha, eu gostaria muito que a senhora fosse, ou o seu esposo. Eu não me sinto confortável em ir com a sua filha sozinha dentro do carro. E eles foram me levar. E no dia que eu pedi ela em casamento, a mãe dela falou, eu só estou autorizando você a casar com a minha filha. Porque naquele dia que ela foi te levar, você não permitiu que ela te levasse sozinha. Ali você mostrou que era um rapaz de caráter. Transformado, que no passado você não faria isso nunca. Nunca. No passado eu ia soltar fogo se eu tivesse ido com ela sozinha. Entendi. Né? Então, realmente transformado pelo Senhor. Porque quando você tem uma conversão genuína, quando você realmente conhece o Senhor, né, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz fez novo. Então, e o Espírito Santo vem trazendo uma condução, um controle, né? Não é mais aquela impulsividade, os desejos que vai falar em primeiro lugar. Sim. Que bênção, muito bom. E que mais que você conta? Casamos, que foi? Moramos 1 ano em São Paulo e depois o Senhor falou comigo. Ela chorava de noite para voltar para Goiânia, né? Muito frio, né? A distância da família. E eu, orando, o Senhor falou comigo dentro do metrô em São Paulo para me vir embora. Olha, que legal. Falou comigo na quarta, na quinta, e eu calado, na quarta e na quinta calado. Na sexta, o Senhor falou comigo, falou, é a última vez que eu falo com você. Pega as suas coisas e vai embora. E eu me manifestei e disse, Senhor, o que eu vou fazer em Goiânia? Como eu vou viver? Como eu vou sobreviver? E o Senhor disse para mim, você está aqui em São Paulo. Você não tem nada. E eu realmente não tinha. Eu não tinha um passarinho para dar água. Só o dia e a noite. E nada ia impedir de você... Nada, não tinha nada que me segurava. E o Senhor disse, é a última vez que eu falo. Desci do metrô, fui até o Tietê, comprei 2 passagens para o sábado seguinte, era sexta. No sábado, 10 horas da noite, eu cheguei em Goiânia com ela. Olha. Sem amigos, sem dinheiro. Só com a mala? Só com a mala e os presentes que nós tínhamos ganhado. Começamos, ela tinha uma proposta de emprego, começou a trabalhar no hospital. E nós começamos a nossa vida do 0,0. E você foi trabalhar com o quê? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, desempregado, sem saber o que fazer. Ai, coitado. Ela me ajudando. E a família dela apoiando? A família dela, como nós vivíamos numa casa cedida pela mãe dela, então a mãe dela morava no Tocantins, então o sofrimento meu e dela era só meu e dela, ninguém sabia. Entendi. Do sofrimento que a gente tinha. Né? Então, assim, era o dinheiro para comprar arroz, feijão, pagar água e luz, e sobrava 100 e poucos reais. Ela me dava, comprava City Pass, saía procurando emprego. Até que um dia o Senhor falou comigo, falou, você vai ser corretor de imóveis. Nunca tinha mexido com corretagem? Tinha mexido com isso. Tinha ensaiado algumas coisas em São Paulo, mas nunca Entendi. tinha tirado Cresce,
nada grandioso, né? Coisa realmente do dia a dia. Uhum. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar esse Cresce? Aí conversei com a minha esposa, ela falou, eu vou te ajudar. Ela pegou o empréstimo, me ajudou, comprou um terno para mim da Colombo de R$ 99 e me ajudou a pagar o Cresce. E lá foi você. R$ 1.800. E lá fui eu. Lá em Brasília. Tirei meu Cresce e peguei minha carteirinha e falei, e agora? Não conheço ninguém, não tenho carro, tenho só um terno. Mas preciso Que eu vou trabalhar. fazer? E o Senhor disse para mim uma palavra: aquele que chamou e que enviou é Fazer a boa fiel obra. para cuidar. Uhum. Amém. E eu comecei. Aí, no dia de tomar posse como corretor no Cresce, Uhum. lá no Jardim Goiás, eu morava no Santa Rita, uns 20 quilômetros. Me arrumei e ela disse para mim, meu bem, eu te ajudei, eu te dei condições para você tirar o Cresce, mas eu não tenho condições de ir com você. É muito longe. Como é que eu vou arrumada chegar lá, esse povo, nós de ônibus? E eu falei, eu entendo você. Aí eu pensei, eu pego o meu Cresce outro dia. E o Senhor falou assim para mim, É hoje. ainda hoje eu vou fazer um grande milagre. Coloquei o meu ternozinho, peguei 3 ônibus, fui pro Cresce. Tomei posse. E o meu padrinho, quando você toma posse no Cresce, tem um padrinho. Conversei com o meu padrinho, ele me deu um cartão. E nós marcamos de conversar um dia. Fui lá depois de uma semana, conversar com ele na imobiliária, uma das maiores imobiliárias de Goiânia. E ele me deixou dentro de uma sala, assim, por mais ou menos 1 hora. Te aguardando por ele. Aguardando por ele. Com o ar-condicionado ligado no 12. E eu falava assim, meu Senhor, por que eu estou aqui? E o Senhor falava, ainda hoje vou fazer um grande milagre. Lá aguardando por ele. Aguardando por ele. Fiquei 1h30 aguardando esse cidadão, que entrava e saía, entrava. Tinha vendido quase Goiânia inteiro. E eu falei, o que isso tem a ver comigo? Até que uma hora ele falou, eu vendi o imóvel tal. E o Senhor falou assim para mim agora, pode ir embora. Ele saiu, eu saí. Secretário, onde o senhor vai? Eu falei, não, depois eu ligo para vocês. Fui embora, não aguentava mais. Desci. E o Senhor só disse para mim, o que ele te falou? Eu falei, meu Deus, ele falou tanta coisa. Não, a última coisa. Que ele vendeu o imóvel tal. Pois é, vai lá no imóvel tal. Eu só tinha um City Pass para voltar para casa. Não podia pegar esse ônibus para ir lá. Que é totalmente fora do seu caminho. Fora? Eu perguntei, aonde que é tal local? A pessoa falou, ixi, você tá de carro? Eu falei, não. Moto? É longe. Também não. É longe. É longe? É. Dá para ir a pé? Ele falou, só se você for louco. Eu falei, pois é, eu sou louco. Fui. Quando eu cheguei mesmo? lá, tinha uma loja do McDonald's. Eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, uma fome, só com City Pass. Você foi a pé? A pé. Não tinha outro jeito. O City Pass você tinha que usar para Tinha voltar que para voltar. casa. Só tinha um. E o que tinha lá? O Senhor disse para mim assim, entra lá dentro. O que ele te falou? Eu estava sintonizado, tão sintonizado com Deus. Deus falava, eu perguntava, ele respondia. Que vendeu o imóvel. Se ele vender o imóvel, o McDonald's vai sair. E se ele sair, ele vai precisar de outro lugar. Eu falei, Entrei. Perguntei quem cuidava dessa parte imobiliária. Me passaram o telefone de uma pessoa. Eu peguei meu telefone. Não tinha crédito. Liguei a cobrar e desliguei. A pessoa retornou. Quem é? Sou Márcio Duarte, corretor aqui de Goiânia. Pois não. Você trabalha no McDonald's? Sim.
Vocês estão precisando de corretor? Não. Tá bom, muito obrigado. Eu falei, Senhor... E Deus me falou assim, ele vai te ligar. Passou 6 meses. Nesses 6 meses, eu vendi um imóvel, ganhei uma pequena comissão, comecei a fazer amizades e comecei a conhecer Goiânia. Eu saía com 2 City Pass e andava 15, 20, 30 quilômetros a pé para conhecer Goiânia. As principais ruas, os principais bairros, os principais setores, onde ficavam os shoppings. Que é importantíssimo para um corretor. Tem que ter noção de localização, onde é que fica os bairros, tudo. Onde que é o Bueno? Isso tudo Marisco, a pé. Isso tudo a pé. Num sol de Goiás. De Goiás, com uma calça, um ternozinho, uma pastinha, muitas vezes com uma garrafinha de água dentro da pasta. E Deus só me falava, eu vou fazer milagres. 6 meses, o diretor do McDonald's me ligou. Você ainda está disposto a trabalhar para mim? Eu falei, sim. Eu te dou 4 dias. Se você me arrumar 2 terrenos, você trabalha para mim. Eu já tinha todos os terrenos mapeado na minha mão para alugar e para vender, que o Senhor mandou eu fazer isso. É mesmo? Você falou para ele, não precisa de 4 dias, não. Eu não falei. Eu fiquei quieto. Eu esperei dar os 4 dias. Quando deu os 4 dias, eu liguei para ele. Estou com os 2 terrenos que você me pediu. Me apresenta. Onde é? Avenida T10, Setor Bueno. Avenida T63, Setor Bueno. São imóveis de esquina? Sim. Quanto que é de aluguel? Tanto. Então tá bom, vou aí. Veio para Goiânia, me levou para almoçar no Madeiro. Eu saí da água, do City Pass para o Madeiro. Mostrei os 2 terrenos e ele disse, os 2 terrenos estão aprovados. Nós vamos fazer. Ele fez um contrato comigo, começamos a negociação e inaugurei a primeira loja do McDonald's, na T10 e na T63. Olha só. E eu tinha feito uma promessa para minha esposa, que eu ia dar para ela um carro 0. Em 2006, quando eu não tinha nem um passarinho para dar água. Nem um carro para si. Nada. 0. Não tem nem para mim, vou prometer um 0 para você. Tudo que ela me fez, eu falei, eu vou te dar um carro 0. E ela passava na minha cabeça, ela falava assim, nossa, você é muito sonhador. Eu falei, pode acreditar. O primeiro aluguel que eu recebi do McDonald's. Eles me ligaram, o dinheiro está na sua conta. Eu marquei com ela, numa concessionária, ela foi sem entender, a irmã dela levou ela de moto. Eu já tinha comprado o carro que ela queria, vermelho, 0 quilômetro. Já tinha embalado ele, levei ela na concessionária. Ela falou, por que você está? Falei, não, a gente vai comprar um carro no dia, vamos olhar, vamos fazer test drive. E olhou. Aí na hora que ela viu aquele embalado, ela falou assim, meu Deus, que carro lindo. Mas você já tinha o seu nessa altura? Não, foi o meu primeiro. Foi entendi. A minha primeira venda, foi o meu primeiro aluguel que eu recebi em Goiânia como corretor, foi do McDonald's. Entendi. Eu tinha feito uma venda, tinha ganhado R$3.000, não tinha dado para nada. Para nada. Muito tempo sem vender, deu para nada. 0, tinha 0, é um corretor neném. Iniciante. Foi o meu iniciante, comecei do 0. Comprei esse primeiro carro. Eu falei, entra dentro desse carro. Aí ela falou, não, mas deve ser de alguém. Eu falei, pois é, deve ser, mas... Aí o vendedor disse assim, não, a senhora pode entrar, não tem problema. Ela entrou. Aí saiu, nossa, que carro lindo. Meu sonho. Aí eu peguei a chave e falei, então, esse carro agora é seu. Uau! E ela começou a chorar. Com certeza. Eu fiz questão de colocar no nome dela. Coloquei o carro no nome dela. Dei o carro 0. E ela saiu da concessionária dirigindo. Olha só. E fomos embora.
Deus é fiel, né? Ela trabalhava no hospital, saía de casa às 5 horas da manhã embaixo de chuva Uhum. e voltava 2 horas embaixo de sol. Falei, nunca mais você vai andar de ônibus enquanto eu tiver vida. Olha só. Comecei. Graças a Deus, Deus abençoou. Foi prosperando, Foi prosperando. foi prosperando. Hoje eu já estou com 8 lojas inauguradas. Ah, e você continua com o McDonald's? Continuei. Estou com o McDonald's, já vai para 8 anos, mais ou menos. 8 lojas inauguradas. Inauguramos uma agora em Abadia, Brasília, Goiânia, perto de Alexânia. Vamos inaugurar mais uma agora na Jamel Cecílio, sentido 90. Ah, tá. Inaugurei uma em Caldas. Inaugurei uma na 44. Inaugurei uma em Aparecida, na Avenida Rio Verde. E graças a Deus, todas as lojas um sucesso. Que Eu ótimo. sou um corretor muito... Eles me chamam de broker, né? No McDonald's chama broker. Eles gostam muito de mim, gostam muito do trabalho. Eu fui eleito um dos melhores corretores do Brasil, um dos melhores brokers do Brasil, do McDonald's. Que bênção. Graças a Deus, Deus me Que abençoou. bênção. E depois muitas coisas aconteceram e eu comecei a fazer uma clientela. E graças a Deus, aquele que chegou em Goiânia com o City Pass, com o ternozinho da Colombo, andando a pé, andando de ônibus. Graças a Deus hoje, para resumir, nós já estamos no nosso 3º carro zero. E o maior sonho que nós tínhamos, que era de comprar o nosso apartamento. Ela tinha um sonho de morar no setor Bueno. E eu falava, meu bem, é um sonho muito grande. Vamos morar aqui no Santa Rita. Vamos morar no Eldorado. Bueno é muito para nós. E ela não, é lá que eu quero. E ela falava, eu quero morar no setor Bueno. Afinal, ganhei um carro zero quando era muito mais improvável. Sim, sim. E aí começamos a orar. Começamos a orar, começamos a colocar diante do Senhor, começamos a fazer alguns desafios dentro da igreja. Comecei... E esses anos todos você permaneceu fiel ao Senhor. Sim. Depois dessa segunda volta minha para a igreja, até hoje eu continuo no mesmo lugar espiritual. Amém. Ou seja, firme na rocha. Firme na rocha. E começamos a orar e colocar diante do Senhor, e o Senhor confirmou que realmente nós íamos morar no Bueno. E eu comecei a procurar o apartamento, sem ter R$1. Comecei a orar, comecei a buscar, e comecei a ver pela fé, sem ter. Porque se você tivesse o dinheiro é fácil, é só ir lá e comprar. E... Com os recursos em mãos eu não preciso de muita fé. Sim, não preciso, né? Como diz a história, não preciso nem de Deus. Vou e compro. Mas não, fui e achei um apartamento no local que ela queria, do jeito que ela queria, e fui ver o apartamento sem ela saber. A corretora me levou, eu falei que era corretor, mas falei que era para mim. E dentro do apartamento eu pedi para a corretora sair. E lá dentro, com o chão sujo de poeira, eu me ajoelhei e tomei posse dele. Falei, em nome de Jesus, esse apartamento vai ser meu. Que bênção. E dito e feito. A corretora me deu alguns dias e logo depois o Senhor abriu uma grande porta. E eu fiz uma grande venda. É mesmo. Falando em vendas, né? Que o nosso programa, o nosso bate-papo é muito voltado para negócios. O que você atribui como necessário para um vendedor de sucesso? Porque você é um corretor que é um vendedor. Você acabou de me dizer que abriu um grande negócio, uma grande venda. Então, o que você atribui como requisitos, pré-requisitos para ter um vendedor de sucesso? Honestidade. Ok. Caráter.
Está junto com a honestidade, o caráter e a honestidade caminham juntos. Perseverança. Perseverança. Fé. Fé para dentro do negócio. Você acha que tem como desassociar a fé da perseverança? As duas coisas não andam juntos? Eu acho que... Porque quem persevera tem fé, quem tem fé é perseverante. Sim, sim. Então, perseverar em acreditar. Em acreditar. Uhum. Eu acredito que o que me levou a fazer esse grande negócio, foi através desse negócio que você comprou o seu apartamento. Sim. Aonde eu estou hoje, eu acho que foi... A gente, na caminhada de corretor, você vai encontrando muitas facilidades que podem te levar mais rápido a alguns lugares e a conquistar. Uhum. Só que no meio do caminho você vai perdendo alguns clientes. Porque o cliente, ele pode se tornar para você um amigo. O cliente de corretor é diferente de um cliente de carro, de um cliente que compra uma viagem de navio. Por que é diferente? Hoje eu tenho clientes que eu já vendi para ele, para a esposa, para o filho, para o neto. Entendi. Ou seja, é um cliente de corretor, o corretor acaba tornando-se um parceiro da família. Sim, sim. Acho que uma das marcas do meu sucesso hoje como corretor foi eu sempre pensar no cliente. O meu sucesso no McDonald's Brasil, regional Goiás, foi sempre pensar no McDonald's. Eu nunca pensei em ganhar mais dinheiro na comissão e atrapalhar o negócio do McDonald's, o resultado. Porque quando você inaugura uma loja do McDonald's, ele demora 3 anos para maturar. Então, quem decide o aluguel sou eu. Se eu falar para o McDonald's que o aluguel é 10, o McDonald's vai. Se eu falar que é 50, ele também vai. Então, eu sempre fiz o aluguel mínimo. Até então, o McDonald's uma vez me perguntou: por que você sempre faz o aluguel mínimo, Márcio? Falei, porque eu entendo que o McDonald's, ao longo de 4 anos com esse aluguel mínimo, ele vai chegar num resultado mais rápido. E aí, eles mudaram até a forma de pagar os corretores por causa disso. Por causa da minha atitude. E hoje, eles me recompensam. Quando eu faço um aluguel mínimo, eles me recompensam pagando praticamente 2 vezes mais do que eu tinha que receber. Entendi. Ou seja, fez uma escala, né? Uma escala de valores. Tempo é X, depois, passando esse período de maturação, vai aumentando. Vai aumentando. Foi mudada a forma de remunerar os corretores ali. A nossa classe é uma classe muito boa, mas como todas as classes, muito difícil. Você trabalhou acreditando que, primeiro, eu penso no cliente. O dinheiro é consequência. Primeiro eu faço um negócio para o cliente, como consequência vem o dinheiro. Ou seja, eu não vou fazer uma venda para vender uma vez só. Eu vou criar um relacionamento, acreditando que quem comprou de mim hoje não vai só comprar amanhã, como vai me indicar para tantos e tantos amigos. Esse seria o segredo do seu sucesso? Eu conheci um cliente quando eu ainda andava de ônibus. Nós nos tornamos amigos. Depois eu me formei corretor e depois eu procurei ele. E nós formamos uma amizade. E eu vendi um imóvel para ele, uma época, eu ganhei 90% a menos da comissão que eu tinha que ganhar. É mesmo? Mas eu preferi fazer o negócio porque era importante para ele. Ah, entendi. Aquele imóvel era importante e eu não tinha como ganhar a comissão toda. Se fosse, né, baseado na comissão toda, talvez ele nem tivesse o negócio. Perderia o negócio. Então era para mim ganhar 50 mil, eu ganhei 5. Mas eu acreditei que ele era um cliente importante. E o que gerou disso? Gerou disso que hoje eu sou procurador da empresa dele, tenho procuração dele na minha casa para vender, alugar, comprar. Sou procurador dele pessoal e eu já vendi até hoje para ele 7 imóveis. Olha só, ganhou muito mais do que os 50 mil. 1 milhão de vezes mais.
Que benção. 7 imóveis eu já vendi dele. Muito interessante. Toda a sua fala foi muito interessante. Nosso tempo já está se concluindo, mas o que mais me impactou foi a sua postura diante do cliente. Toda a sua trajetória, tudo foi uma construção, né? Talvez se você não tivesse passado por tantas dificuldades, você não teria pensado primeiro no cliente para depois pensar em si próprio. Mas isso realmente foi muito destaque nessa nossa conversa. Ou seja, primeiro eu penso em fazer um bom negócio para o meu cliente e não fazer um bom negócio para mim. O meu negócio, ou seja, os meus ganhos, eles virão como resultado do bom negócio que o meu cliente fez. Isso é fantástico, isso é fantástico. Isso é uma visão, é um vendedor, um corretor de visão. Alguém que não trabalha pelo imediatismo, mas alguém que trabalha por um relacionamento com o cliente. Fantástico, muito bom. Queria que você, para encerrar, Márcio Duarte, dissesse, olhando para aquela câmera, uma palavra de encorajamento, de direcionamento. Você que é um homem maduro, experiente, um homem de fé, para esse nosso ouvinte que também é vendedor. O que você diria para ele? Olha, eu comecei do zero e achava que eu não poderia chegar onde eu cheguei. Mas eu me pautei em alguns pilares que eu saberia que esses pilares me levariam onde eu estou hoje. Honestidade, respeito, pensar no cliente. O cliente é a pessoa mais importante do negócio. Sem o cliente não tem negócio. Tem casa, tem apartamento, tem fazenda, tem chácara, mas não tem negócio. Então, sempre pensar no cliente. Eu sempre ouvia de muitos corretores de sucesso falando de milhões, de comissões de 10 mil, de 100, de 50, de 200. Eu achava que aquilo era impossível. Até um dia que eu consegui e cheguei. Para uma pessoa que chegou em Goiás sem nada, alcançar, né, patamares que eu já alcancei, eu nunca imaginei que pudesse um dia dizer assim, eu já ganhei R$1 milhão. E hoje eu já posso dizer isso, com toda a humildade. Toda honra e glória ao Senhor. Tudo, né? Foi o Senhor que me deu. Amém, querido, muito bom. Então, você que está nos assistindo, tenha fé. Amém. Creia. Amém. Seja você honesto com você, honesto com seu cliente, dê o seu melhor e com certeza você vai atingir os objetivos que você deseja para a sua vida, para a sua caminhada. Os resultados virão. Os resultados Amém. virão. Amém. Não tem como você plantar e não colher. Amém. Bom, antes de encerrar, eu vi que você trouxe aí um livro, né? Sim. E, por favor, e o livro é exatamente o que você falou durante todo o nosso bate-papo. Deus falou comigo. E, de fato, Deus fala. E que essa conversa possa ser também uma voz de Deus ao seu coração. Um grande abraço e até o nosso bate-papo, nosso próximo bate-papo. E, Márcio Duarte, minha gratidão, que o Senhor venha continuar prosperando e te usando no propósito do qual Deus te chamou. Um grande abraço. Até o nosso próximo bate-papo Carreira de Sucesso.